Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso 19, diz assim o texto: Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada contra a execução de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Essa é uma porção, meus irmãos, das Escrituras, da palavra do Senhor, que eu desejo que essa manhã possa nos trazer, mais do que a narrativa de Lucas, o cronista, e da sua investigação, do seu relato para Teófilo, mas que isso aqui, uma vez que haja compreensão, entendimento, se desdobre e reverbere na sua vida e infecte os ambientes onde você está e se espalhe como bondade, como graça e como justiça de Deus. Acabou a Copa, né? Eu domingo passado não estive aqui com vocês, o Leozinho esteve pregando, mas acabou a Copa, a França campeã, aliás bicampeã, né? E com aquela revelação do Mbappé, que é companheiro do Neymar, o mascote do Neymar lá no Paris Saint-Germain. Eu vi muitos jogos, inclusive do campeonato francês, gravados, e ele em alguns desses sequer jogou, mas chegou na Copa, o garoto arrebentou, time bem estruturado, e eles acabaram levando a taça para Paris. Eu acho particularmente que o Brasil deu o que tinha que dar. Não jogou talvez de forma brilhante, mas era aquilo ali. A gente se empolgou muito com as eliminatórias, porque jogamos com times sul-americanos, né? Dentre eles a Argentina, que despencou, né? O Chile, que sequer se classificou, e aí a gente foi, talvez, hiperdimensionando a nossa capacidade, e quando enfrentamos as seleções europeias, a gente viu que a parada era mais complicada. E aí teve mais o caso Neymar, né? Machucado, que na opinião dos especialistas foi muito pouco tempo de recuperação, depois de um longo tempo para um atleta de alto nível, né, ficar parado. E some-se a isso as firulas, os caicai, as dissimulações. Uma pena que o nosso maior craque, né? E a camisa 10, que foi ocupada por Pelé, por Rivelino, por Zico, por Ronaldinho Gaúcho, né? Por Kaká,
tenha se tornado objeto de escárnio no mundo inteiro. Impressionante como esse rapaz tem assim a capacidade de nos encantar e de nos aborrecer. Impressionante como ele vai do pícaro da glória ao ocaso dramático, frustrante, de uma atuação que eu não digo que foi pífia, mas eu considero como regular, dada as suas potencialidades. Neymar acabou se tornando objeto de muita crítica, e crítica de cronistas, crítica de jogadores respeitados no mundo inteiro, jogadores brasileiros também muito respeitados. Eu não estou falando aqui de gente destemperada, que na hora da derrota quer achar um culpado, mas ele foi muito criticado por conta da sua arrogância, por conta do mascaramento das jogadas, das simulações, pelo descaso que ele teve com alguns adversários, inclusive no primeiro jogo, trocando palavras duras, entrando em desacordo com o juiz, colocando o time em risco, né? A falta de profissionalismo em não conversar com a imprensa, e não se comunicar com a torcida, porque, afinal de contas, a imprensa é intermediária. E a velha máxima de colocar a culpa sempre nos outros, sempre é o adversário, é o juiz, é o time. Nunca sou eu, a culpa nunca é minha, e eu parece que não tenho nada a aprender. Com 26 anos, talvez ele já se ache muito sábio, muito capaz. E quando eu olho para Neymar, me lembro daquele versículo de Provérbios, que a soberba precede a queda. O menino Mbappé foi ali sem grandes pretensões, menino ali criado na periferia de Paris, e chegou sem muitos holofotes e saiu ovacionado. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi chegaram como os grandes protagonistas e foram humilhados. Eu estava pensando sobre isso, achei muito parecida essa história do Neymar, e ele me lembra muito o fato de que há uma infinidade de gente no meio religioso que tem, parece que, uma vocação para a antipatia. Gente chata, gente prepotente, gente arrogante, gente vaidosa, pessoas beligerantes, sempre prontas a tascar uma maldição, sempre com a língua do diabo, a fala do diabo, o nome do diabo na boca. Parece que eles só destilam fel. E esse tipo de gente desperta também nos outros os piores sentimentos. Quando eles chegam, o ambiente fica carregado, o ambiente fica pesado, o ambiente fica denso. Eu me lembro daquele desenho de Hanna-Barbera, que tinha um personagemzinho chamado Uruca. Uruca era um personagem que ele andava, e em cima dele ficava uma nuvenzinha assim, saindo raios, né? Uma nuvem escura. Tem crente que parece Uruca, anda com uma nuvem cheia de morcegos em cima, de raios, de relâmpagos. Gente que está tão distante da proposta do Evangelho e daquilo que representa um encontro genuíno, profundo, significativo com o Senhor. Por isso, não são poucos os que têm atraído para si a antipatia da sociedade no mundo inteiro, a repulsa, a revolta, inclusive de grupos que são marginalizados, que são tratados de forma preconceituosa, de forma maldosa, como se eles ocupassem um espaço VIP, como se fossem uma casta seleta dos escolhidos de Deus, e que, por assim se acharem, podem se arvorar a se colocarem no céu e a excluírem a possibilidade de que os outros entrem. Essa manhã eu queria tratar sobre esse tema.
Como é que a gente faz para ser gente boa de Deus? O que acontece com quem de fato tem uma experiência profunda, que reverbera para dentro e para fora? Que tipo de espiritualidade está proposta nas Escrituras? Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, Paulo fala na sua epístola aos Coríntios que nós somos como um perfume gostoso, que quando enche o ambiente faz com que todos se sintam bem. Como é bom quando a gente encontra gente cheia do Espírito, cheia de fé, gente que transborda a tua graça, pessoas que são generosas, que são compassivas, que são mansas, que são humildes, que se tornaram um reflexo de Jesus, que abraçaram e encarnaram a proposta de uma vida que tenha significado para si próprio e para aqueles que estão próximos a si. Essa manhã eu quero que a tua palavra mexa conosco, expanda o nosso coração e a consciência e nos desafie, nos exorte para uma tomada de posição, de tal forma que possamos ser embaixadores do Evangelho, ministério da reconciliação que nos foi confiado, mas sem perder a ternura e sem perder a tua graça. Isso é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, escrito, como a gente já sabe, por Lucas. Aqui nesse capítulo 11, a gente está em termos de datação 46, 47 depois de Cristo. E a localização, para que você aí, né, se situe, é a cidade de Antioquia, que foi fundada no século IV antes de Cristo, por um dos generais de Alexandre o Grande, quando houve ali a dispersão do império com a sua morte, chamado Seleuco. E hoje as ruínas de Antioquia podem ser visitadas ali na Turquia. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele descreve Antioquia como sendo a terceira maior cidade do Império Romano. Era menor apenas do que Roma e do que Alexandria, e tinha uma população de mais de 500 mil de pessoas, ou seja, era para os dias de Paulo, de Barnabé, uma grande metrópole. No primeiro século ainda, ela veio a se tornar um dos principais centros de comércio e de indústria da Síria romana. A personagem principal dessa pequena perícope, dessa passagem que nós lemos aqui com 7 versículos, é a figura de Barnabé. Barnabé, membro da igreja de Jerusalém, filho de pais judeus helênicos, uma família sacerdotal judaico-cipriota, e é descendente da tribo de Levi. O nome original de Barnabé na língua bizantínica era José, mas por conta do seu caráter e da sua conduta, os apóstolos em Jerusalém lhe deram um novo nome, Barnabé, que é um nome aramaico. Mas aí, como o texto do Novo Testamento está escrito em grego, então fica essa salada. O nome Barnabé em grego quer dizer consolador, aquele que traz consolação. Para a gente ter uma visão mais precisa dessa biografia de Barnabé, precisei recorrer a outros escritos que não apenas a Bíblia. E aí a gente encontra que Clemente de Alexandria assegura que Barnabé fazia parte do grupo dos 70 discípulos de Jesus. Então a gente tem aqueles 12 que eram os mais íntimos, os mais próximos. Depois a Bíblia fala dos 70, que é aquele grupo que é enviado
de 2 em 2 para visitar as cidades, curar os enfermos, expulsar os demônios. Há uma outra designação de 120, um grupo maior, e Paulo em Coríntios fala de um grupo ainda maior, que eram os 500, como se fossem anéis circulares que vão se expandindo. Barnabé fazia parte desse grupo dos 70. E ele aparece com muita frequência aqui na primeira metade do livro de Atos, sobretudo porque ele forma uma dupla com a figura do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Os historiadores especulam que Paulo e Barnabé se conheceram em Jerusalém e que muito provavelmente eles estudaram juntos na escola de Gamaliel. Agora deixa eu lhe convidar para você vir para a cidade de Antioquia, entrar nessa cena, fazer parte desse contexto, olhar no olho dos membros dessa comunidade nascente, porque o ministério de Barnabé começa a ganhar maior relevância quando ele justamente está em Jerusalém, e aí chegou a notícia de que nessa cidade, Antioquia da Síria, cristãos helenistas, ou seja, pessoas que se converteram ao evangelho, mas eram de natureza grega, e haviam se refugiado ali por conta da perseguição que havia explodido na Judéia. Logo que Estevão é morto, vocês lembram que há uma perseguição, e por conta dessa perseguição há uma dispersão muito grande de pessoas. E essa gente que chegou lá estava evangelizando, estava falando de Jesus, estava anunciando a boa nova do evangelho. E aí começou a haver uma adesão grande e uma comunidade começou a se constituir. E por conta desse avivamento, os apóstolos de Jerusalém chamaram Barnabé e disse: olha, precisamos que você vá para lá para dar uma ajudada, para dar um reforço, para supervisionar o trabalho que está ali acontecendo. E aí quando ele chegou lá, que viu a dimensão da obra, que percebeu o contorno do que estava acontecendo, ele chegou à conclusão que o trabalho era muito extenso e pesado para uma pessoa só e precisava, portanto, de reforço. E aí ele foi para a cidade de Tarso, convidou o seu amigo Paulo para vir compor com ele, e ali eles passaram aproximadamente 1 ano ensinando e fundamentando a igreja. Portanto, a gente vê em alguns comentários bíblicos, alguns comentaristas e exegetas, que na igreja de Antioquia, Paulo exercia a função de mestre. Paulo era um grande sistematizador e um escritor poderoso, como a gente sabe, e Barnabé tinha o chamado para o ministério profético. Então, eles eram extremamente complementares naquilo que se propunham. Pois bem, depois que se passou esse período de 1 ano, e uma vez que a igreja estava solidificada, fundamentada, eles foram chamados para ir até Jerusalém, para dar um relato de tudo o que estava acontecendo, de como as coisas estavam, né? Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, precisava realmente pegar a estrada e ir até os apóstolos. E aí, como fruto dessa reunião em Jerusalém, eles acabaram sendo constituídos missionários para estabelecer as igrejas ali na Ásia Menor, mais especificamente em Chipre, em algumas cidades da Panfilha, da Psídia e da Licaônia. E você vai ver isso aí no capítulo 13 de Atos. Portanto, Barnabé é uma figura extremamente importante e estratégica na expansão do evangelho entre os gentios e no estabelecimento e na consolidação de igrejas na primeira metade do 1º século, igrejas essas que eram importantes para o movimento que foi iniciado por Jesus. A tradição dos pais apostólicos, já no 2º século, dá conta de que Barnabé, depois que ele se separou de Paulo, por causa daquele desentendimento com João Marcos,
Ele foi para a Síria e também para Salamina para pregar o evangelho, e ali ele se tornou vítima de uma emboscada de judeus que tinham ciúme da forma extraordinária como ele ensinava e como ele pastoreava. E certo dia, pregando numa sinagoga, arrastaram Barnabé para o lado de fora e ele foi apedrejado até a sua morte. Portanto, aí você tem um pouco da biografia desse homem, que talvez você não tivesse se dado conta, afinal de contas ele aparece muito aqui nessa primeira metade do livro de Atos. Você tem um pouco da ambiência da cidade de Antioquia, dessa igreja que está nascendo, do início das viagens missionárias, da plantação de comunidades ali naquela região. E aqui nós estamos falando de igrejas gentílicas, ou seja, não eram igrejas formadas por judeus, mas essencialmente por, entre aspas, pagãos, por pessoas que não tinham a tradição e a herança do povo hebreu. Agora, o que eu acho mais chocante nessa história de Barnabé, e que muitas vezes passa despercebido do grande público, é o que está dito no verso 26 dessa porção que nós lemos, quando Lucas diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristão, aquele que está identificado com Cristo. Cristão, aquele que se parece em atos de fé, em atos de amor com Cristo. Cristão, aquele que segue o que Cristo ensinou. Cristão, aquele que encarna as verdades do que Cristo praticou. Não se sabe se o nome cristão é um nome pejorativo dado pelos inimigos, os judaizantes talvez, ou se cristãos, de fato, é um nome atribuído pela percepção da sociedade no trabalho e no trato. Mas o fato é que as pessoas reconheceram, identificaram, correlacionaram a figura de Cristo com a figura daqueles homens, daquelas mulheres, daquela comunidade. Eu fico impressionado porque a gente não tem a dimensão de como isso é extremamente impactante. Nós não estamos falando de uma vila como Nazaré, que deveria ter mais ou menos 150 pessoas. Nós estamos falando de uma cidade de 500 mil de habitantes, com um comércio intenso, com uma atividade industrial consistente. Nós estamos falando de um local de cultura helênica, de pessoas com envergadura intelectual. E nesse lugar, por causa do trabalho desses irmãos, do estilo de vida deles, houve uma identificação e eles disseram: essa gente se parece com Jesus. Eles carregam as marcas, o jeito, a mensagem, os conteúdos, os ensinos, os pensamentos e as práticas de Jesus. E Barnabé tem tudo a ver com isso. As estruturas daquele lugar foram alteradas. E por que foram alteradas? Porque os cristãos serviam as pessoas. Porque eles acolhiam as mulheres que eram profundamente discriminadas, porque eles cuidavam das viúvas, porque eles cuidavam dos órfãos, porque eles cuidavam dos doentes, porque eles abrigavam os estrangeiros, num mundo totalmente impessoal, num tempo onde, por exemplo, os doentes eram vistos como um problema. Ninguém queria acolher doente, ninguém queria tratar doente. Lembre-se do tanque de Betesda, aquele asilo ali 2,5 km de Jerusalém, que era um depósito humano, porque ninguém queria conviver
com gente doente, mas os cristãos acolhiam, cuidavam e tratavam dos doentes. Eles obedeciam às leis, eles pagavam os tributos, eles trabalhavam com afinco, eles eram os melhores empregados, e ainda assim externavam alegria, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com singeleza, abriam as suas casas para a oração, para o ensino, para o pastoreio, tratavam os outros com justiça, com equidade, com benevolência, com generosidade, coisas essas, como diz Paulo, que não há lei que seja contra. Grande impacto no mundo foi gerado por conta daquela comunidade de Antioquia. Aquela igreja se tornou um molde, ela se tornou um modelo, ela se tornou um template, ela se tornou um arquétipo. Curioso que a igreja modelo no Novo Testamento não é a igreja de Jerusalém, não é a igreja da Cidade Santa, não é a igreja que abriga as tradições e as heranças do DNA sagrado de Israel. Não é a igreja onde está Pedro, Tiago e João, que são os apóstolos mais íntimos de Jesus. Não é a igreja onde existe aquele portentoso templo, um quarto da cidade sendo ocupado por aquela maravilha do mundo antigo. Não! A igreja que é a referência, a igreja que serve como espírito de estímulo, a igreja que produz uma transformação social impactante que reverbera na vida das pessoas, é a igreja de Antioquia. E Barnabé estava no centro desses acontecimentos. E a gente às vezes nem se percebe da importância e da singularidade desse homem. E o que é que a gente tem em termos de cristão nos nossos dias? Quem são os cristãos dos nossos dias? Como vivem os cristãos dos nossos dias? Como a sociedade vê os cristãos nos nossos dias? Como vivem os cristãos dos nossos dias? Com o que eles estão identificados? Ora, certamente você sabe tão bem quanto eu que os cristãos são considerados o povo mais hipócrita da face da terra. É gente que fala e não faz. É gente que se arvora a se colocar no céu e fechar a porta para aqueles que não vestem o modelo, a configuração, o manequim da sua religião, da sua denominação. Crente é um sujeito chato, inconveniente, invasivo. Sempre ele tem na boca uma palavra de reprovação. Ele sempre tem um versículo para acabar com a sua alegria. Ele sempre tem uma régua para medir o tamanho da sua saia, do seu cabelo, do seu brinco, do seu biquíni. Um sujeito chato, pesado, que não tem papo, que o papo é um papo fuleiro. Uma vez eu saí com um cara que me chamou para um restaurante, e eu pensando que ele ia conversar sobre qualquer coisa, ele passou a noite me perguntando coisa teológica. Não tem conversa, não sabe das notícias. O cara conversando com você, ele, cada 30 segundos ele cita um versículo, achando que por conta disso ele se tornou uma sumidade. Calbart dizia que a gente devia sair todo dia de casa com a Bíblia na mão e com o jornal do dia na outra, porque as Escrituras só ganham significado quando elas são articuladas com a vida. O crente é um cara chato. O crente na família, o cara que se converte, ele começa a condenar todo mundo. Ele bota o pai no inferno, ele bota a mãe no inferno, ele bota os irmãos no inferno, ele bota os tios no inferno, as tias.
chato. E ele quer que você faça um movimento. E ele convida você, ele insiste com você, ele bota ficha para você, e você tem que fazer aquele negócio. Se você não fizer, você está perdido. O cara ganha pelo cansaço. Porque ele acha que é o movimento que vai salvar você. E quantos fizeram o movimento e até saíram impactados. Depois de 3 meses, estavam vivendo do mesmo jeito. Porque movimento não salva ninguém. Tem que ser uma experiência que se enraiza, ganha profundidade, ganha consciência, ganha peso existencial para reverberar para a vida. Quem são os cristãos de hoje? Pergunta aos gays quem são os cristãos de hoje, o que é que eles acham dos crentes. Pergunta aos praticantes de outras religiões, aos espíritas, aos babalorixás, pergunta o que eles acham dos crentes. Pergunta aos católicos o que eles acham dos crentes. É a pior designação possível. É gente que ninguém quer sentar na mesa, é gente que ninguém quer conviver, porque é gente com ar de intolerância, que respira violência, violência espiritual. Tudo ele quer mandar fogo para destruir, para consumir, ele quer pisar na cabeça, ele quer esmagar, ele quer decretar, ele quer profetizar. É uma linguagem de quartel, de exército. Eu estou convencido, meus irmãos, de que a igreja tem sim uma tarefa de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a sociedade na qual nós vivemos, de ser uma referência, de ser um baluarte, de ser uma bússola, de ser um divisor de águas, de ser um caminho no deserto. Quando você vai ler as constituições de países cristãos, como a Inglaterra e os Estados Unidos, você vai ver que elas foram fortemente influenciadas por homens, por mulheres de Deus. Quando você vai ver a jurisdição de países cristãos, você vai ver que as leis foram fortemente influenciadas por homens e por mulheres de Deus. Nós deveríamos ser os protagonistas das transformações sociais do Brasil. Nós que somos a igreja. Nós é que deveríamos estar na frente, puxando o vagão da locomotiva que vai propor alguma coisa para mudar esse país. Nós é que deveríamos estar na frente das discussões políticas, das discussões econômicas. Mas o que é que a gente tem como protagonista? É a bancada evangélica. Corrupta, venal, vendida, fisiológica, lutando pela causa dos coronéis das igrejas, os donos dos latifúndios denominacionais do país, gente malquista, mal vista, sem caráter, todo cheio de processo nas costas. Ah, como estamos distantes de ser como aquela comunidade de Antioquia que impactou a grande metrópole, porque as pessoas perceberam que eles viviam de forma diferente. Como é que a gente faz para ser gente boa de Deus? Quer voltar para o texto? A mensagem é expositiva, eu vou tirar tudo daqui. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que gente boa de Deus é gente disponível para o serviço, disposta a fazer tudo aquilo que é necessário. Veja aí o verso 22. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Olha, está havendo um avivamento aqui, estamos precisando de gente aqui, estamos precisando de pessoas que estejam dispostas a gastar energia, gastar tempo, ensinar, cuidar, aconselhar, exortar. Vocês não têm alguém para mandar aí, não? Aí os apóstolos disseram: temos. Pega Barnabé e envia ele. Você quer saber que gente boa de Deus é gente que está disponível para o serviço. Barnabé estava no centro dos acontecimentos. Barnabé estava na cidade santa. Barnabé estava no convívio com os apóstolos, que eram os caras. Barnabé estava ali no espaço do sagrado, na geografia do divino.
Estava, quem sabe, almejando fazer uma carreira religiosa. Tinha estudado com Gamaliel. Mas quando precisaram de Barnabé, disseram: você vai lá para Antioquia, da Síria, que estão precisando de gente lá. Ele disse: ok, pode contar comigo. Disponível. Gente que não fica escolhendo o serviço. Gente que tem a compreensão de que tem responsabilidade. Não é uma pedra solta no tabuleiro. É gente que está articulada, é gente que está envolvida, é gente que está comprometida com o propósito, com a causa. Eu venho aqui por causa de vocês. Pelo meu compromisso com Deus, pelo meu compromisso com vocês e com o Evangelho, com os milhares e milhares que me assistem. Porque de mim mesmo, eu já poderia estar dando uma outra perspectiva depois de 35 anos de serviços prestados ao Evangelho. Desde a minha adolescência que eu não paro. Eu passei anos e anos que eu não tinha vida. 3 cultos no domingo, a semana inteira com reunião, fazendo malabarismo de equilibrar profissão, família e vida com Deus, e vida de igreja. Mas eu tenho um compromisso com Deus, tenho um compromisso com vocês. E já deixei grandes centros religiosos para ficar envolvido com uma pequena comunidade fazendo aquilo que eu acredito. Pega Barnabé e manda, porque Barnabé é um cara disponível. Meu irmão, você pode ajudar? Ah, posso não, meu irmão, que eu tenho meu curso, eu tenho minha pós, eu tenho meu tênis, eu tenho a minha sauna, eu tenho a minha natação, eu tenho o meu cinema, eu tenho os meus afazeres, eu tenho meus amigos, eu tenho meu happy hour, eu tenho... Nunca pode. Não tem disponibilidade nenhuma para Deus. Não tem compromisso nenhum com a comunidade local, seja ela qual for. Mas Barnabé era um cara disponível e responsável. Ele entendia que tinha um papel e o papel dele era importante. E por causa desse homem quase anônimo, a cidade de Antioquia foi profundamente impactada pelo Espírito Santo. E dali saiu um modelo, uma matriz de igreja para todas as comunidades da Ásia Menor. Depois você estude as 3 viagens missionárias de Paulo e veja quantas igrejas foram abertas. Todas elas foram abertas com o molde de Antioquia. É gente que faz o que é necessário. Faz o que é preciso. Não faz só o que gosta, não. Faz o que tem que ser feito. Precisa arrumar? Precisa, então eu vou chegar para arrumar. Precisa capinar? Precisa, eu vou chegar para capinar. E todo o meu respeito a Luiz, a Joana, a Eleonora, a Cris, Dona Severina, Antônio e outros mais que chegam aqui para limpar e lavar banheiro para você. Porque nós não temos hoje condições de pagar uma pessoa que trabalhe especificamente com isso. Meu respeito e minha reverência. Vocês são os campeões. Vocês são os maiores. Eu não sou digno de desatar as sandálias que vocês calçam, porque vocês têm o Espírito de Jesus. Gente disponível. Gente que quer fazer história. Barnabé queria fazer história. Porque é fácil, meu irmão, você ir para uma igreja grande. É fácil você ir para uma igreja bonita. É fácil você assumir uma função de liderança. É fácil você ocupar um cargo numa comunidade de gente de alto padrão aquisitivo, porque ali você, inclusive, faz um network profissional. Mas é difícil você se envolver com a comunidade pequena, com muita carência, com muita limitação, servindo gente que você sabe que não vai dar nenhum retorno para você. Barnabé, você vai lá para Antioquia, mas cara, logo agora que eu estava já chegando aqui, já ia ser ordenado. Participei de uma igreja que quando o bispo queria massacrar alguém, ele ordenava o cara, mandava para uma missão lá na Cochichina. Aí o cara ia maldizendo, blasfemando. Vá, meu irmão,
Sirva, se envolva, se comprometa, assuma a responsabilidade. Faça o que ninguém quer fazer. Abrace o que ninguém quer abraçar. Largue essa sua dormência espiritual. Ressuscite. E mais, sabe quem é gente boa de Deus? Não é só gente que se compromete, não, é gente que mete a mão no bolso. Sabe o que é que Barnabé fez aqui no capítulo 4? Pegou um terreno que ele tinha, umas terras que ele tinha, vendeu, chegou nos apóstolos e disse, está aqui, que eu sei que o negócio estava ruim, está apertado. Está aqui, eu não estava usando para nada. Distribui aí com quem está com fome, com quem está com sede, com quem está doente. Eu não acredito em nenhum tipo de serviço a Deus que não tem sacrifício, que não tem desprendimento, que não tem generosidade. Gente boa de Deus é assim, meu irmão. O cara tira de onde não tem. Eu me lembro que eu investi muita grana em equipamento de som e louvor. Quando eu era líder de louvor, a igreja não comprava uma corda de violão. Todos os equipamentos e toda a manutenção, quem fazia era eu. Eu podia ter carro zero, tinha carro velho, porque o dinheiro que eu tinha, que eu ganhava, eu investia para ter um equipamento bacana. Os músicos que tocavam comigo, tocavam com um equipamento importado. Naquela época que no Brasil só tinha Giannini. Aí o cara ia comprar um microfone e dizia, compra qual? Compra Lesson. Lesson é o pior que tinha, mais horroroso. Não, compra Shure. Compra AKG, na época que esses microfones sem Ryzen, era o topo. Era o melhor para Deus, é o melhor. Gente comprometida. Gente boa de Deus, é gente comprometida. Gente que tem responsabilidade. E gente que não tem seletividade para fazer as coisas. Vai para Antioquia. Eu vou, porque é lá que está precisando de mim. Lá é que tem necessidade, lá é que tem carência, porque aqui o jogo está ganho. Eu vou para lá que não tem ninguém. Aqui tem 50 fazendo o que eu faço. Lá não tem ninguém. Eu vou ajudar onde há grande demanda. Segunda coisa que o texto nos ensina é que gente boa de Deus é gente que produz encorajamento. Entende a necessidade de se envolver com o ensino e com a exortação. Veja aí o verso 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. O cara chegou, viu o que estava acontecendo, disse, agora eu vou encorajar essa moçada. Eu vou agora, a partir daquilo que eu estou discernindo que está acontecendo, eu vou me envolver com a grande tarefa do ensino e da exortação. Sabe quem é gente boa de Deus? É gente que se torna essa usina de força. Um dínamo, sujeito que ele tem energia para aglutinar, para juntar, para estimular, para mover. Não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem mau tempo, não tem agenda. Ele está sempre empurrando, vamos lá, vamos fazer. Mas rapaz, está com dificuldade, está com problema, não tem dinheiro, e o fulano não veio, e o ciclano está abusado, vamos embora, vamos fazer, vamos juntar, vamos levar, vamos empurrar. Não tem nada que consiga impedir a pessoa. Discerne e se torna um grande patrocinador de realizações. Agora, gente boa de Deus entende que precisa fazer discípulo. Vão e façam discípulos, disse Jesus. Vão e façam discípulos. Quem entendeu isso, e isso é uma premissa da fé, vai caminhar sempre como alguém que está promovendo o bem, a verdade e a justiça. O texto diz que ele se dedicou ao ensino e à exortação. Ensinar e exortar. Ensinar em todo o tempo. Todo tempo, abre a casa, bota as pessoas para dentro, cuida das pessoas, tira a dúvida, aconselha, está sempre na tarefa de ensino. Ah, mas eu não sei ensinar. Então você não é discípulo de Jesus, meu irmão. Me desculpe. Se você é discípulo de Jesus, você tem o que ensinar.
Você pode não ser como Paulo, que era um mestre, um sistematizador. Você pode não ser um Tomás de Aquino, que era um sistematizador. Você pode não ser um Calvino, que era um sistematizador. Você pode não ser um Calbart. Você pode não ser um Paul Tillich. Você pode não ser um Ratzinger, que é um grande sistematizador. Mas você tem o que ensinar. Porque se você não tem o que ensinar, você não conhece a Jesus. E você tem o desafio de fazer discípulos. Primeira coisa que Barnabé chegou, viu os irmãos, vamos lá, moçada, vamos embora, vamos fundar essa igreja, vamos estabelecer, vamos consolidar, e eu vou ensinar vocês, e eu vou exortar vocês, e eu vou pastorear vocês. Ele se dispôs. Não existe um membro no corpo de Cristo que não está envolvido com o ensino do outro, ajudar o outro a caminhar, ensinar com a sua vida, e com os conteúdos daquilo que você aprendeu. E, sobretudo, se você tem uma casa, abrindo a sua casa. Para na sua casa se tornar um centro de fomento de discípulos do Evangelho. Gente boa de Deus é gente que encoraja, que ensina, que se envolve com a exortação. A exortação aqui no texto é aquele ânimo. É o cara que, o sujeito está lá prostrado, está lá desestimulado, está lá abatido, vamos, bora. Eu não sou assistencialista, eu não gosto de carregar ninguém. Nem eu acho que ninguém tem que ser empurrado nem carregado para a igreja. Mas em algumas circunstâncias pontuais, em crises de dimensão profunda, nesses casos a gente deve intervir. Ser assistencialista, não. Porque eu nunca vi Jesus carregando ninguém. Quer vir, quer, não vai. Quer me seguir? Quer, não pode, não vai, não vem. Ele não saiu empurrando, nem obrigando ninguém a seguir ele. Agora, os que quiseram vir, esses o conheceram e tiveram as suas vidas transformadas. Agora, em algumas situações pontuais, a gente intervém. Barnabé é esse sujeito com essa consciência. Gente boa de Deus é gente que está comprometida com o ensino, com o cuidado, com o pastoreio das pessoas. É essa usina de motivação, de estímulo, de força, que vai nos ajudando a compreender e a também nos tornarmos a mesma coisa para os outros. Terceiro lugar, o texto nos ensina que gente boa de Deus é gente que tem intimidade com Deus e bondade com as pessoas. Veja aí o verso 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. Não mandaram Barnabé à toa, não. Mandaram Barnabé porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Gente boa de Deus é gente madura. É gente que tem bom senso, é gente que tem equilíbrio. É gente que não é influenciável por conversa mole, por fofoquinha, por disse-me-disse, por vento de doutrina, por partidarismozinho, clubinho de igreja, facções. Gente boa de Deus é gente madura. Estava conversando com minha mulher, eu com 18 anos de idade, tinha mais maturidade do que a maioria dos homens de 40 que eu conheço. Eu com 18 anos de idade. Porque tinha profundidade em Deus. Óbvio que tem dimensões que você só amadurece vivendo, são etapas e ciclos existenciais. É natural que você precise passar por certas coisas para você alcançar uma musculatura existencial. Mas do ponto de vista da centralidade, do bom senso, do equilíbrio, da razão, do olhar para a vida, isso tem a ver com uma leitura espiritual. Porque se os teus olhos forem bons, disse Jesus, a tua vida toda vai estar iluminada. Agora, se os teus olhos forem ruins, a tua existência inteira será trevas. Gente cheia do Espírito Santo, cheia de fé e cheia de bondade. É gente que você pode procurar e vai ter sempre uma palavra para você centrada. Ele vai ter sempre uma palavra diretiva. Ele vai ter sempre uma palavra de conhecimento
articulando o drama que você está vivendo com as verdades das Escrituras, olhando o todo e lhe trazendo uma boa palavra. Coach espiritual, já preguei sobre isso. Se fala tanto em coach hoje, o cara paga para ter um executivo dando pitaco na carreira dele. E a gente tem de graça pessoas que podem nos ajudar, não só na nossa vida profissional, mas em todas as dimensões da nossa vida. Porque gente de Deus é gente que tem peso gravitacional. É gente que tem entendimento espiritual. Não faz só a leitura no plano horizontal, não. Ele faz a leitura no plano vertical. Ele vê as influências de naturezas naturais, de coisas do mundo natural e concreto e do mundo espiritual. E os seus desdobramentos. É gente capaz de nos trazer luz no meio das trevas. É gente que constrói coisa sólida. Gente de Deus é gente que constrói coisa sólida. Você olha a família é sólida. Você olha a profissão é sólida. Você olha o testemunho dos profissionais do mercado a respeito da pessoa, o testemunho sólido. Você vê os empreendimentos que a pessoa faz, tem solidez. Não é gente que sai de forma atabalhoada, construindo, destruindo, derrubando, levantando, passando por cima, deixando pendência, deixando buraco, vai cobrindo de trevas as coisas. Não, é tudo na luz, é tudo certo, é tudo preto no branco, é tudo conforme a verdade, é tudo conforme a justiça. Gente de Deus é assim. Gente de Deus é gente séria. Isso não quer dizer que aqui e ali você não tem uma pendência, não tem uma dificuldade, não tem um entrave, mas você está lutando para resolver. Gente madura. Gente que não fica se miscuindo, se emaranhando com besteira. Que não fica com pendência, arrastando peso na vida. Sem fazer o que é certo, sem fazer o que é justo, sem fazer o que é correto. Não. Por isso mandaram Barnabé, porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Você acha que plantar uma igreja é um negócio fácil? Não, é difícil demais. É difícil. E como é difícil? Porque todo mundo está olhando o que você faz, todo mundo está dando pitaco no que você faz, todo mundo acha que faria melhor do que você, todo mundo tem uma solução. É feito ser técnico da seleção brasileira. Tem cargo mais desgraçado do que esse. Porque todos nós somos técnicos, né? Qualquer um de nós, no lugar de Tite, tinha ganho aquele jogo. É ou não é? A gente tinha botado o cabo para entrar, o outro para sair, fazia assim, mudava de lado, fazia. Todos nós tínhamos uma solução, menos Tite. Tite é que não teve a solução e perdeu o jogo. Na igreja é a mesma coisa. Difícil ser pastor. Tem que ter maturidade, tem que ter envergadura, tem que ter musculatura espiritual, emocional, existencial, familiar, profissional, para aguentar. Porque senão não aguenta não. Mandaram um homem certo. Porque gente boa de Deus é gente que constrói coisas sólidas. E diz o texto que por conta disso, a igreja crescia. Porque gente de Deus é gente que está comprometida com o crescimento da igreja. Com atividades e com coisas que promovam o crescimento. Não crescimento biônico, não é inchar, é crescer. Não é botar 500 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, que não sabem os 6 princípios elementares da fé. Eu não estou falando disso, não estou falando de fazer um movimento, jogar um bocado de gente aqui e todo domingo eles vinham aqui para dar dízimo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso tem a ver com a indústria da igreja, mas não tem nada a ver com o evangelho. Mas estou falando de crescimento de gente que a vida chega desarrumada e vai se arrumando conforme a justiça e conforme a verdade. 4º lugar, você quer saber conforme o texto, como é que a gente faz para ser gente boa de Deus? Olha. É gente que se torna promotora e facilitadora de relacionamentos. Tira os nós da vida e simplifica tudo. Veja aí os versos 25 e 26, a parte A. 25, e aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. 26, e assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Você sabe que deve ser feito para a gente se tornar gente boa de Deus?
É gente que é promotora e é facilitadora de relacionamento. Você sabe que quando Paulo estava em Jerusalém, depois que ele se converteu, chegou lá e o pessoal não queria ver ele nem pintado de ouro, porque ele era aquele cara que prendia todo mundo, mandava açoitar, mandava matar. Ele próprio diz que na morte de Estevão ele estava lá consentindo, e os discípulos tinham medo, e os discípulos disseram, esse cara, ele está dizendo que se converteu para se infiltrar aqui, e ele vai prender todo mundo. Sabe quem foi o cara que botou Paulo na roda e disse, não, esse cara aqui é confiável, eu dou testemunho a respeito dele? Barnabé. Olha, gente de Deus é gente sem vaidade, sem ambição, sem politicagem, sem partidarismo. Quando precisou de alguém em Antioquia, ele disse, rapaz, eu vou trazer outro cara para dividir comigo a glória. Eu estou aqui plantando esse negócio, eu fui enviado por Jerusalém, isso vai sair em tudo quanto é notícia, vai sair matéria, isso vai sair no Jornal Nacional, isso vai sair em todos os blogs famosos, e eu vou ser o cara que vou dar entrevista, eu vou ser o cara que vou ser chamado para dar palestra, eu vou ser o cara que vou me tornar o especialista em igreja de gentil. Não. Está precisando de gente, cara, vou chamar Paulo, porque Paulo tem um dom que eu não tenho, ele é mestre, e eu sou profeta, e a gente é complementar. Aí ele foi lá e disse, Paulo, me ajuda, cara. E por causa da atitude desse homem, essa igreja se tornou uma igreja revolucionária. Gente de Deus é gente que se torna promotora e facilitadora de relacionamento. É gente que desembaraça nó. Gente que desfaz o que está complicado. Crente tem um dom de complicar as coisas, dificultar, tornar a coisa complexa, tornar a coisa travada, tornar a coisa sufocante, tornar a coisa impossível de se realizar. Gente boa de Deus é gente que simplifica. Você sabe o que foi que mais me enojou dentro da igreja a minha vida toda? Política. A igreja é muito mais política do que a política profissional, digamos assim. São os jogos de poder, são as fofocas de bastidor, é o sujeito denegrindo o outro, não conhece nem a Bíblia que diz que você não deve aceitar denúncia contra um líder sem testemunha. É gente que não tem coragem de sentar e olhar na sua cara. Ontem eu tive que fazer uma visita para dar uma chamada num sujeito, e fui na casa dele, já que ele não estava atendendo o telefone, eu fui na casa dele, olhando na cara dele. Porque gente de Deus é assim, meu irmão. Não é gente de corredor, não. É gente que fala olhando na cara, no olho. Como é triste a gente ver que a igreja às vezes se torna um curralzinho. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Isso não é novo, não. Já tinha na igreja de Corinto essa safadeza. É gente falando pelas costas, que não tem coragem de chegar e sentar e dizer, olha, eu penso assim, meu irmão. E você como pensa? Eu penso assim, vamos ver se a gente acha um ponto intermediário aqui. Não. Porque gente de Deus é facilitadora de relacionamento. Barnabé é o cara que botava na roda. Era o cara que amparava as arestas. Era o cara que jogava para o time. Ele não estava preocupado em ele aparecer, em ele ser considerado. Tanto que, talvez você até hoje não tenha se dado a importância de quem era Barnabé. De como esse homem é significativo e é importante na plantação de igrejas no primeiro século. Decisivo. Esse cara pôs Paulo na roda, sem ele Paulo teria sido marginalizado. Sem ele talvez a gente não tivesse 2/3 do Novo Testamento, que foi Paulo que escreveu. Foi Barnabé o cara que disse, venha bicho, sente aqui, sente na mesa, chegue mais meu rei. Foi Barnabé. Rapaz, esse cara é perigoso, rapaz, esse cara estava aí, esse cara estava na morte de Estevão, esse cara é fariseu. Não, esse cara é gente boa, vocês vão conhecer ele, teve uma experiência, ele teve a consciência ressignificada, teve um encontro com Jesus, é um cara bacana, vocês vão gostar dele. Promotora de relacionamento, gente positiva, que só olha o que é bom no outro, olha o que é bom. Olha para o outro e vê o que é bom. Tem defeito? Tem, é claro que tem defeito. Tem
tem limitações? Claro que tem limitações. Por que você acha que Barnabé foi buscar Paulo? Porque ele não dava conta. Porque tinha coisas que ele não era bom, mas Paulo era extraordinário. E tinha coisa que Paulo não era bom, Barnabé era extraordinário. Paulo brigou com João Marcos e por conta disso eles se separaram. Porque Barnabé disse, não, eu vou apoiar ele. Ele deu uma fuleirada, deu, mas eu vou apoiar ele, eu vou ajudar ele. Lá na frente, quando Paulo está doente, sozinho e preso, quem foi que ele pediu que fosse lá visitar ele e ajudar? João Marcos. Discípulo de Barnabé, aliás, sobrinho de Barnabé. Porque ele é um homem promotor de relacionamento. É gente que cria liga. Outra coisa, gente boa de Deus é gente que tem humor. Crente é um sujeito mal-humorado. Não sabe contar uma piada. E ele não ri de nada. Porque ele é muito santo. Se você falar um palavrão, ele se escandaliza. Se falar uma coisa, contar uma piada de Juquinha, ele, oh, meu Deus, coisa feia, é o pastor. Meu irmão. Aí hoje estavam falando comigo aqui que a mãe de alguém aí disse que não queria que o filho viesse para cá não, porque aqui o povo bebe. Aí eu disse, bebe, fuma e tem uns que cheira. Porque só tem pecador, meu irmão. Aqui está cheio de pecador. Ainda bem. Se você não for pecador, você não serve para estar aqui. Porque aqui só tem pecador. Gente boa, gente bem-humorada. Gente de bem com a vida. Gente com bom astral. Gente que dá gargalhada. Gente que faz piada da desgraça, da miséria. É gente assim, que é gente de Deus. Que articula, sabe? Que junta. Houve uma fofoca? Não, meu irmão, vai isso não. Vamos ali conversar. Vamos ali promover a justiça. Vamos ali promover a verdade. Não, acaba com esse negócio de fazer grupo. Acaba com esse negócio de fazer conchavo. Só faz ferida no corpo. Acaba com isso. Vamos lá resolver. Gente boa. É gente que joga para o corpo. É gente que quer ver a edificação da igreja e não quer um papel de protagonismo. Ele quer que o Senhor cresça, conforme a gente cantou aqui há pouco. Ele quer que o Senhor cresça. Tem o espírito de João Batista. Quer que o Senhor cresça e ele diminua. Em último lugar, gente boa de Deus é gente que pelo serviço e pelo amor tem um reconhecimento dos de fora. Veja o verso 26. Segunda parte. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Sabe quem é gente boa de Deus? É gente que tem um compromisso tão grande com as pessoas, um amor tão grande, um cuidado tão grande, um carinho tão grande, uma disponibilidade tão grande, que as pessoas dizem, poxa, eu vejo Jesus em você. Ah, como eu tenho dito, que as pessoas devem ler menos a Bíblia. Para que a Bíblia seja lida em você. Você já leu demais, meu. Comece a praticar agora. Depois você volta a ler. Porque a Bíblia tem que ser lida em você. Você é a melhor narrativa da Bíblia. É você. A sua vida é a melhor carta que as pessoas podem ler para compreender a respeito de Deus. É você. E esse homem aqui, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele queria que aquela comunidade, de fato, ganhasse reconhecimento, e ele queria que a vida daquelas pessoas impactasse a vida dos outros, ele queria que aquele grupo transformasse realidades perversas, ele estava comprometido, e por conta da vida dele, e das vidas que ele influenciou, juntamente com Paulo, a grande metrópole de Antioquia disse, esses irmãos, essas pessoas são como Jesus. Eles parecem com Jesus, eles falam como Jesus, eles vivem como Jesus, eles servem como Jesus, eles amam como Jesus. Aí eu lhe pergunto, a gente pode dizer isso do cristianismo nos nossos dias?
Ou o cristianismo se tornou uma ideologia religiosa, marcada por um projeto expansionista, marcada pela ambição, com uma quantidade de morte atrás de si impressionante, com países que invadiram outros numa colonização brutal, escravizando o negro, matando o índio, dominando povos. Essa igreja opulenta, vaidosa, cheia de pompa, cheia de fantasia, cheia de liturgia oca, de um evangelho que não muda ninguém, que não transforma nada, está a sociedade aí apodrecendo, com um país que se diz o maior país cristão do mundo, e o mais corrupto do mundo. E eu lhe pergunto, o que é que isso tem a ver com o evangelho? Nada. Nada, absolutamente nada. Isso tem a ver com o cristianismo, de Constantino. Mas não tem a ver com Jesus. E nem produz gente boa de Deus. E nem produz gente que tem bom testemunho dos de fora. Gente que diga assim, poxa, essa gente é diferente. Qual é a ideia que você tem de pastor aí fora? Safado, ladrão, sem vergonha, que come as irmãzinhas. É ou não é? É ou não é? Que bota o dinheiro da congregação no bolso, que enrola os outros, que tem lábia. É ou não é? Ou você ouve, não, isso é gente séria, gente correta, gente justa, gente íntegra, gente de caráter. Você ouve isso? Você não ouve isso. Você não ouve isso. Porque é a verdade. O que eles dizem é a verdade. Eu queria ter mais tempo para explorar esse texto, mas não dá. Sempre o tempo é muito exíguo. Mas eu queria concluir dizendo para você que eu tenho um sonho de construir uma igreja como Antioquia. Eu tenho esse sonho. Eu já tive o sonho de ser pastor de mega igreja. Aí quando eu fui, eu me desiludi. Mas eu continuo com o sonho de ser pastor de uma igreja que se torne um molde, que se torne um template, de uma experiência comunitária revolucionária, de uma comunidade plana, sem hierarquias, sem conchavos, sem políticas, sem vaidades, sem fofoquinhas, de gente madura, gente séria, gente comprometida com o reino, gente que produz transformação social, que se envolve com os dramas que estão ao redor da comunidade, gente que edifica um outro, que ajuda o outro, que está disposta a passar por cima de picuinha, de meninice, de conversinha de bastidor, gente que se torna uma usina de motivação, uma usina de positividade, gente que se compromete, que mete a mão no bolso e diz aqui, eu vou ajudar, porque eu posso. Tenho gastado dinheiro com outras coisas, eu quero ajudar aqui, para dar uma força aqui. Porque eu até já estou bem, mas isso aqui abençoa a muitos, e alcança a muitos, e muda a vida de muitos. Eu queria que você visse os testemunhos que eu recebo de gente que ouve as mensagens. Eu queria que você visse o quanto de gente que me manda dizendo aquela mensagem, aquela sua palavra, e aquilo ali mudou minha vida, aquilo ali mudou minha família, aquilo ali mudou meu casamento, aquilo ali mudou a forma de trabalhar. São dezenas e centenas e milhares de testemunhos. Sabe por quê? Porque você patrocina. Só está sendo filmado aqui, porque você patrocina. Você ajuda, você colabora para ter o encontro e a gente poder repartir isso com milhares e milhares de pessoas pelo YouTube, pelos meios e as redes sociais. Eu tenho esse sonho, vou morrer com ele, de ser pastor de uma comunidade madura, de gente boa de Deus, e a gente ter vários pastores, e a gente poder não inchar, mas crescer com gente reverente, com gente transformada, com gente cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Eu tenho esse sonho. E eu vou trabalhar por ele enquanto Deus me der força e energia. E eu queria convidar você a trabalhar junto comigo. Amém?
Vamos fazer isso. E se a gente se juntar, a gente faz. Essa semana eu estava lendo aquele texto de Mateus, Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Como eu levei tempo para entender isso. Como eu já botei força, como eu já gastei energia para eu empreender, eu fazer a igreja. Eu confesso, meus irmãos, não tem mais essa energia. Porque os que são dele vão vir. E os que ele quer que venham, vão vir. E aquilo que ele tiver o propósito de fazer, ele vai fazer. E a gente vai usufruir da graça e da bondade do Senhor. E o resto você venha comigo que eu vou te falando no caminho. No nome de Jesus, amém.